Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você mais uma vez na semana para falarmos sobre a Bíblia Sagrada, nesse conteúdo aqui que eu espero que você esteja gostando, que sempre é baseado no acervo da coleção do MAB. Nós estamos tendo uma verdadeira aventura pelos tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica da Unasp. Mas há muito mais coisa esperando por você em outras redes sociais que nós também temos. Por exemplo, por que você ainda não está sendo um seguidor do perfil do MAB, mab.ec no Instagram? Vai lá também, seja um seguidor ali. Todos os dias a equipe coloca uma curiosidade bíblica, uma coisa relacionada ao museu, é muito legal. E também tem o meu perfil, Rodrigo Silva Arqueologia, no Instagram e aqui no YouTube. Se você não é inscrito, eu quero convidar para que você também seja inscrito aqui. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e ative o sininho de notificações. Isso é muito bom para que você possa saber sempre que a gente postar alguma coisa nova ali, tá bem? Bom, hoje eu quero falar sobre dinheiro, ou pelo menos uma moeda específica. Essa moeda está aqui, olha o tamanho dela. É grande, né? Bonita, parece até um brasão mesmo. Na verdade, nós temos outras moedas dessa em tamanho menor. Essa em tamanho maior que eu trouxe é a mais antiga moeda que nós conhecemos do Império Romano, tá certo? É a mais antiga. As menores são do mesmo jeito que essa, mas eu trouxe apenas a grande aqui e quando você vier pessoalmente ao Unasp, você vai poder conhecer essas moedas aqui. Essa moeda, ela traz duas figuras, como você pode ver. Vamos olhar aqui na frente, mais uma vez. Ela traz dois rostos, um rosto de um lado, mais envelhecido, e um rosto de outro lado mais novo. Esse aqui está mais envelhecido, o de lado de cá está mais novo, tá bem? Além disso, se eu pegar o verso dessa moeda, você vai perceber que ela traz aqui como se fosse um navio, tá bem? É como se fosse justamente um navio também. Na verdade, aqui ela estaria de cabeça para baixo, o navio está nessa posição aqui, ó, tá bem? Como se fosse um navio, isso aqui a parte fica debaixo d'água. Agora, que moeda é essa? Em que lugar ela é mencionada na Bíblia Sagrada? Vamos lá? Eu vou mostrar para você. Essa moeda é o assi. Já ouviu falar do assi? Não? Então eu vou ler para você na Bíblia. Dependendo da versão que você tiver da Bíblia Sagrada, o nome da moeda não vai aparecer apenas como moedinha, porque como eu falei, há versões menores dela. Leia comigo, se você tiver uma Bíblia aí perto, o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: "Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês." No original grego, quando fala não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ali a palavra é assarion. Assarion é a forma diminutiva de assi. E assi é o nome dessa moeda. Então essa moeda é o assi. O assarion era uma cópia dessa moeda romana, só que em tamanho menor. Eu vou virar aqui mais uma vez para vocês verem, olha. Então esse é o assi, e a versão pequena dela seria o assarion. E por que ela tem esse nome assi? Assi vem do latim assum, que foi praticamente a primeira, se não uma das primeiras moedas a serem feitas ali em Roma. E você sabe que o processo antigo de moedas, você tinha a cunhagem da moeda e você tinha também a fundição. Então você tinha moeda cunhada e moeda fundida. A moeda que vinha da fundição era esse o processo. Eles tinham um molde, como é o caso dessa aqui, eles derretiam o metal e colocavam o metal no molde. Então a moeda era literalmente assada. Por isso que ela tem esse nome de assi, porque ela era assada, ou moeda fundida. Agora, já aquela outra moeda que eles colocavam uma chapa do metal bem fininho e começavam a bater ali para poder deixar a impressão, a estampa e cortar as moedas, aí essa moeda já era cunhada. Então você tem a moeda fundida, que é aquela derretida do metal, e a cunhada, que é aquela prensada numa chapa ali. Essa era uma moeda fundida. E como a palavra assi vem de assado em latim, eles acabavam então usando o mesmo termo para falar da moeda. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, por um assi.
É interessante que, enquanto em Mateus Jesus fala, não se vendem 2 pardais, em Lucas capítulo 12, isso está um pouquinho diferente, quer ver? Lucas capítulo 12, versículo 6, é praticamente o jogo das mesmas palavras de Jesus, mas com uma diferença aqui quantitativa. Lucas capítulo 12, versículo 6 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Na versão de Mateus não se vendem 2 pardais por 1 moeda. Em Lucas, não se vendem 5 por 2. O que é que você entende isso? Ora, se uma moedinha compraria 2 pardais, logo 2 moedinhas deveriam comprar 4 pardais. Mas por que em Lucas fala que com 4 moedas você compra 5 pardais? É porque esse animal, esse pássaro, ele era tão assim diminuto o valor dele, que mesmo que fosse um animal que estava ali, que pudesse ser usado no templo, mas ele era tão assim, sem graça, tão barato, que havia até uma barganha, uma pechincha. Olha, sabe aquela promoção? Pague 4 e leve 5? Já tinha isso na época. Isso demonstra que o pardal realmente era das aves a mais desprezível, não no sentido que ela era impura, porque ela não era, mas no sentido assim, que não tinha valor nenhum. Seria como se alguém assim, bem pobre, fizesse uma sopa agora de pé de galinha. Sabe, aquela situação que você está com tanta carência que a única coisa que você conseguiu comprar de carne para fazer uma sopa é pé de galinha, o refúgio mesmo ali do açougue, que as pessoas praticamente nem vendem aquilo ali, seria o pardal na época. Aí o que Jesus quis dizer? Veja bem, se mesmo o pardal, a menor das aves, a menos valiosa das aves, tem o seu valor, vocês também têm o valor de vocês. E ao Jesus fazer essa comparação com o preço do pardal em 2 moedas ou 2 asses, isso faz sentido, sabe por quê? Eu vou explicar a você. Normalmente, como eu disse, essa foi uma das primeiras, se não a primeira moeda a ser feita em Roma. Isso aí muitos séculos antes de Jesus nascer. Mas o asse ainda continuava em circulação nos tempos de Jesus. Evidentemente, não desse tamanho, no tamanho menor, no assarion. Por isso que o Evangelho, de acordo com a tradução aqui, fala, não se vendem por 2 moedinhas, porque era o assar. Era a mesma moeda que você está vendo aqui, mas num tamanho menor. E por que ela trazia essa estampa? Um rosto de um homem olhando para frente e um rosto na nuca olhando para trás. Este é o rosto do deus Janus, ou Janus, como diz em latim. O deus Janus é o deus das portas. É aquele Deus que, de acordo com a mitologia romana, olhava para o passado e o futuro ao mesmo tempo. Por isso que você tem um homem mais envelhecido, aquele que olha para o passado, e um mais jovial, aquele que olha para o futuro. Júlio César, quando fez a reforma do calendário romano, resolveu homenagear o deus Janus com o primeiro mês do ano. Por isso que o primeiro mês do ano no calendário romano, no calendário latino, é o mês de Januarius, em latim. Januarius, que nós falamos janeiro, significa o mês do deus Janus, percebeu? Então, quando você fala o mês de janeiro, é o mês do deus das portas. Agora, na época de Jesus, o mês de janeiro, que abria o ano e era em homenagem ao deus Janus, ou Janus, era também um mês de muita superstição. Acreditava-se que possuir naquele momento uma moeda de Janus era ter boa sorte. Então as pessoas gostavam de gastar aquela moeda. O primeiro gasto do ano seria em moedas de asse, a moeda que tinha o rosto daquele deus ali. Acreditava-se que essa moeda livraria você das dívidas, daria a você boa sorte, livraria você de maus espíritos. Havia toda uma superstição em torno dessa moeda do deus Janus. Toda uma superstição. Tanto é que uma coisa que eles faziam muito com essa moeda do deus Janus, ou asse, que até hoje é usado ainda, é a brincadeira de cara ou coroa. Essa questão de cara ou coroa começou com essa moeda, porque no começo do ano, essa moeda, embora estivesse em circulação na época de Jesus, ela não era tão farta. Então era difícil você achar uma moeda dessa. Então o que acontece? Nessa época do ano, quando você conseguia uma moeda do deus Janus, você jogava para cima no cara ou coroa para ver se seria um ano de sorte, um ano de azar. Aí você fazia oferendas para o deus Janus e outras coisas mais que faziam parte da superstição da época.
Então Jesus pegou um elemento de superstição, comparou com o pardal, que era a menos valiosa ave que havia naquela época, e falou, veja bem, as pessoas estão aí confiadas na sorte ou no azar que virá do Deus Janus. Mas vocês sabem que não dependem de sorte ou azar para se livrar de dívidas, para se livrar dos problemas, para ter prosperidade econômica. O que vocês precisam é da bênção de Deus. Mas vejam bem, se até o pardal, que é uma ave tão desprezível do ponto de vista econômico, tem o seu valor monetário, vocês que valem muito mais do que os pardais, não terão um valor diante de Deus? Esta mensagem de Jesus é muito forte para mim e ela vai fundo no meu coração. Muitas vezes nós nos sentimos assim desamparados, com medo do futuro. Você já percebeu que em toda passagem de ano sempre tem pessoas fazendo promessas para o ano que vem, vestindo de branco, pulando 7 ondas, colocando caroços de romã debaixo do travesseiro e outras superstições que até hoje estão na boca do povo aí, com o intuito de livrá-los de coisas ruins e dar-lhes prosperidade? Como na época de Jesus. Eles não precisavam de Janus, o Deus das portas, das oportunidades. Eles precisavam do Deus de Israel, aquele que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, aquele que enviou o Messias, aquele que pode abençoar você. Não é a sorte que vai nos trazer a bênção, é a graça de Deus. E se mesmo o pardal, que era uma ave tão desprezível, tinha o seu valor comercial, por que você, que é filho de Deus, não terá um valor muito maior? Então fique tranquilo. O mesmo Deus que criou o pardal e cuida das aves, cuidará também de você. Gostou desse conteúdo? Gostou do que eu falei aqui? Viu como a moeda pôde ajudar você a entender melhor o trocadilho e a ilustração usadas por Jesus? Então, se você está gostando desse conteúdo, eu quero convidar você a baixar o nosso aplicativo, onde você pode ir lá no Play Store ou na Apple Store e você vai sempre ter ali com facilidade. Não tem vírus, não tem problema nenhum. Você vai baixar o aplicativo, sempre que colocar uma coisa nova, o aplicativo vai avisar você e você vai poder se deleitar em muito conhecimento da Bíblia Sagrada. Dentro desse aplicativo nós temos os vídeos que nós estamos colocando aqui, tem outros materiais e também o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que eu convido você a participar, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, a sua presença e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!